Fala pessoal, tudo bem? Vamos dar início aqui ao nosso Economês número 5, o primeiro de 2024. Como de costume, eu vou começar pela parte internacional e a gente cai para o Brasil. Acho que, falando primeiro de janeiro, o mês foi bem marcado por três coisas. Primeiro foi a piora dos riscos geopolíticos, todo o conflito, principalmente ali no Mar Vermelho. Segundo ponto, a gente viu uma queda da inflação meio que generalizada em vários países, inclusive daqueles itens que são mais difíceis de ceder, que a gente chama de núcleos de inflação. Então, uma boa notícia. E o terceiro ponto foi todo esse debate sobre quando que os bancos centrais, principalmente dos países avançados, vão finalmente começar a cortar os juros. Os riscos geopolíticos eles têm sido muito mais pontuais, então eles trazem volatilidades, mas que são pontuais, e eles acabam não mudando muito a nossa visão de que o cenário vindo lá de fora é construtivo, é positivo, apesar dos riscos geopolíticos. Já essa melhora da inflação, na verdade, ela reforça aquela nossa ideia que eu já venho trazendo aqui para vocês, de que o mundo esse ano está passando por um que a gente tem chamado de um novo regime macro global. Um regime onde as economias estão num ponto muito mais equilibrado das suas economias, né, os países. E por fim, essa discussão sobre quando os bancos centrais cortam juros, principalmente o Fed, teve gente que imaginou que o Fed poderia cortar os juros já em março. A nossa visão é que ele vai ser muito mais cauteloso, ele foi de fato mais cauteloso na sua última comunicação agora em janeiro, e esse primeiro timing do corte ele é bem importante, né? É um ciclo importante. Então acho que ele, como eu disse, vai ser mais cauteloso. Eu acho que esse corte está muito mais para as reuniões ali da virada do semestre do que iminente agora em março. De qualquer forma, o que importa aqui para a gente é que o viés do ano de 2024 é um viés de menos juros em vários países. Independente de quando vai começar, se atrasa ou não, a verdade é que o mundo todo vai reduzir suas taxas de juros. Isso é importante, é um vento favorável para todo mundo. Inclusive, a gente tem discutido internamente, já está começando a achar que o PIB de 2024 pode ser melhor do que o de 2023, o que é diferente do que a gente discutiu nos meses atrás. Caindo para o Brasil, primeiro falando então de PIB, aproveitando esse gancho do externo mais positivo, mais favorável na nossa visão, a gente revisou o crescimento estimado para esse ano para o Brasil de 1,3% para 1,8% para cima. Primeiro, então, de fato, tem esses ventos favoráveis vindo lá de fora. Inclusive, graças a isso, a gente já está começando a ver uma melhora da confiança da indústria aqui no Brasil. Então, um ponto importante, que a indústria estava bem parada, bem fragilizada. E o segundo ponto de por que o PIB vai ser mais forte, a gente já conhece, mas enfim, todos os condicionantes do consumo das famílias seguem positivos. A gente tem o desemprego ainda em patamares super baixos, a gente tem os salários crescendo acima da inflação, estão aumentando o poder de compra das famílias, e a gente está começando a ver também o crédito da pessoa física, que sofreu bastante em 22 e em parte de 23, deixando esses piores momentos para trás, então os condicionantes do crédito também melhor, tudo isso impulsiona consumo. A fragilidade maior do PIB do lado da demanda se dá ali nos investimentos. Os investimentos das empresas, eles ainda sofrem bastante, são a principal âncora do PIB, e sofrem bastante por conta desse juro real do Brasil. A gente está cortando a Selic, mas o juro real, ou seja, descontado da inflação, ele ainda é muito alto, então dificulta você ter um crescimento acelerado dos investimentos. De qualquer forma, o net disso tudo, né, o líquido disso tudo é que a gente está vendo um PIB mais forte do que antes, ao redor de 2%, o número oficial é 1,8%. Falando agora de inflação, visão de IPCA principalmente aqui, Brasil segue com uma dinâmica bastante benigna. A gente projeta um IPCA esse ano fechando em 3,7%, então menor do que os 4,6% que fechou 2023. E esse número, esse 3,7% nosso, ainda tem um viés de baixa. Então realmente a gente está com uma visão positiva para a inflação, positiva em termos de menos inflação. O grande risco segue sendo principalmente o El Niño, os efeitos do El Niño nos preços dos alimentos. Nas nossas contas, os efeitos do El Niño explicam mais ou menos metade da inflação de alimentos, que a gente imagina que vai rodar em torno de 5%, então metade disso é só El Niño. Mas de qualquer forma, quando a gente olha, por exemplo, os preços dos alimentos no atacado, a gente já está começando a ver os alimentos caminhando para uma deflação. Então, digamos que os efeitos do El Niño nos preços dos alimentos está perto do seu pico e deve começar a arrefecer principalmente a partir de março. Então, junta tudo, nossa visão de inflação de IPCA também é benigna. Então, PIB para cima, inflação a gente tem esse viés também para baixo, então é um mix importante e positivo para o Brasil. Bom, caindo para a discussão de Selic, agora a gente não mudou nossa projeção, a gente segue esperando uma Selic terminal ao final de 2024 na casa de 9,5%. Hoje ela está em 11,25% depois do último corte. O Copom, no seu comunicado, ele continua bem confortável com esse ritmo de cortes de 0,5 ponto percentual reunião por reunião. Então, aparentemente, a gente vai nessa toada, na minha cabeça, até a gente cruzar dos 10 para a casa dos 9 alguma coisa. A partir dali,
abre-se uma discussão. Será que ele tira um pouco o pé, como é a nossa visão? Ou será que ele pode continuar cortando? O que permeia essa discussão? Quais são as dúvidas que a gente vai ter que responder ao longo dos anos para entender se dá para ir abaixo de 9,5 ou não? A primeira é se esse mundo cortando juros que eu acabei de citar, ele empurra a Selic a ser mais baixa do que esses 9,5%? Ou será que isso já não está no preço? Uma dúvida. A inflação longa no Brasil, eu acabei de falar que a inflação corrente está boa e com viés de baixa, mas a inflação longa projetada pelos economistas continua descolada da meta, ou seja, acima da meta do Banco Central. Isso não ajuda a Selic a cair muito mais. Um outro ponto que conversa com esse, o fiscal no Brasil esse ano, as contas públicas, a postura do governo, ela vai ajudar a Selic a ser mais baixa, ou seja, a gente vai gerar um superávit, ou enfim, na verdade um déficit menor nas contas públicas, ou será que não? Ele vai continuar dificultando o trabalho de juros muito mais baixos. E por último, eu acabei de revisar o PIB, como eu falei para vocês, essa atividade forte, desemprego baixo, que é positivo para o Brasil, mas ela é consistente com uma Selic que pode ser menor do que 9,5%? É uma dúvida também. A resposta dessas perguntas vai ajudar a gente a entender se pode ir além dos 9,5% que a gente tem. Hoje, a gente também está confortável em seguir com 9,5% de Selic projetados. Para terminar, então, falando de câmbio, a gente reduziu mais uma vez o câmbio projetado para final de 24. A gente tinha 5,15%. Está falando de 5 agora, a gente ainda está acima do consenso, o consenso fala de algo mais perto de 4,90, então a gente ainda está acima do consenso. O maior argumento pró-dólar fraco, ou seja, dólar para baixo, que vai contra os nossos números, mas enfim, são esses fundamentos positivos que a gente tem visto, principalmente do setor externo brasileiro. Só para dar um número, a nossa balança comercial, o quanto que a gente exporta, menos o quanto a gente importa, pode fechar esse ano com um superávit de 90 bilhões de dólares, é um baita superávit. Então isso conversa com um dólar mais baixo. Mas, ao mesmo tempo, a gente discorda da discussão do consenso de que 2024 é um ano de dólar fraco globalmente, contra todas as moedas. Por dois simples motivos. O primeiro é os Estados Unidos continua crescendo acima do resto do mundo, então isso conversa com um dólar pressionado para cima, né? Isso é favorável para todo ativo que é denominado em dólar, então isso gera demanda por dólares, então o dólar fica pressionado para cima. E o segundo, o diferencial de juros do Brasil e dos Estados Unidos vai continuar se reduzindo, né? Então o Brasil vai continuar cortando e os Estados Unidos está postergando o momento de corte. Então, juros mais parados nos Estados Unidos e a gente ainda cortando, esse diferencial vai continuar se diminuindo, o que reduz demanda por reais, aumenta a demanda por dólares e mantém o nosso câmbio pressionado. Então a gente reduz, mas reduz continuando acima do consenso. Bom, por hoje é isso, turma. Um bom mês, bons negócios para todos vocês e sorte sempre!